Estamos em direto. Quando eu abri, tinham 700 e poucas pessoas online. Então, vou chamar esse pessoal. Não vou colocar um assunto na live, ok? Mas é um assunto que vai ser de interesse de muitas pessoas. Tive uma reunião com, posso dizer, um anjo da estratégia. E ele me deu algumas sugestões, das quais eu acatei, a maioria. Ou seja, ao invés de ficar entrando em embate com YouTubers, porque eles não aderem de forma voluntária a uma situação de auxílio aos imigrantes, a gente já percebeu isso? As pessoas, quando criam uma certa visibilidade na internet, elas passam a oferecer a presença virtual delas como um produto. Antigamente a gente chamava isso de relações públicas, agora a gente chama de influencer. E é uma profissão, ok? Tá tudo certo com isso. Mas como eu não consegui fazer com que os influencers fizessem uma adesão em massa à minha proposta de melhoria das condições dos imigrantes aqui em Portugal, e para isso a gente tinha que juntar esse monte de influencers, são muitos. Se a gente juntar a quantidade de influencers e os seus influenciados, a gente chega aí a mais de 500 mil pessoas. No barato. Vocês concordam comigo? Aqui tem 22 pessoas. Vão falando sim, 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 por favor aí, se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Então, eu não consegui fazer com que esses influencers abraçassem a minha causa. Como eu disse, foram poucos que aderiram a uma ideia de que a gente precisa mudar Portugal em termos de imigração. Ok? Isso eu observei na prática. Eu mal entro no canal de ninguém. Não, mal entro. Não é uma coisa que... Isso não é de agora. Isso é de sempre. A internet nunca foi um local em que eu consumia alguma coisa além de matéria acadêmica, livros, outros artigos de jornal, e eu não faço dela um meio de diversão, à exceção de, eventualmente, quando eu preciso muito rir, eu assisto alguns vídeos da Porta dos Fundos. Então, o meu consumo de internet é isso. Então eu não conheço a maioria das pessoas. Você fala, você conhece fulano de tal, fulano de... Não conheço, não acompanho. É uma falha da minha pessoa. Mas eu vejo que esse é o meu perfil. Enquanto a maioria de vocês acompanha todo mundo, sabe o nome de cor, o que faz, onde mora, tudo, 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 tudo. Ou seja, é um verdadeiro Big Brother em Instagram. E nunca foi uma coisa que eu gostasse muito. Antigamente, eu assistia os vídeos de YouTubers dos Estados Unidos, porque antes de vir para Portugal, antes de ser casada até, o meu projeto de vida estava mais voltado para tirar o E2 e ir morar nos Estados Unidos como advogada, ok? Então vamos lá, boa tarde, quem tá dando boa tarde. Vai chamando aí o pessoal que vocês têm para chamar, por favor. Olha, a doutora Priscila tá ao vivo lá falando uma pauta importante. Então, a Lene Silca tá dizendo aqui. Que eles não dizem nada, ela tá perguntando o que eles dizem. Estranhos não quererem apoiar, eles são silenciosos com relação a isso. Eu mando os manuscritos, eu mando os convites, mando tudo e ninguém fala: ei, pois, não me interessa. Simplesmente estão andando e andando para o que eu estou falando. Eu não tenho nenhum não como resposta, eu não tenho nada, eu tenho um completo vazio. Mas uma coisa me chamou a atenção. Teve uma pessoa com quem eu falei, que ela administra grupos de internet, e eu pedi para ela divulgar a petição, e ela falou: ei, doutora, trabalhamos com parceria. Eu falei: oi? Você está pedindo para que eu te remunere, porque eu pedi para você divulgar uma petição de pedidos de melhoria para a condição de imigrantes na qual você se inclui. Isso me chamou a atenção, mas era exatamente essa a proposta. Eu fiquei pensando assim, bom, se eu não consigo ir contra eles, vou me unir a eles. É o jeito. Então, olha a minha proposta, que interessante. Eu, juntamente com o anjo investidor, nós vamos remunerar você, influencer. Você vai ganhar R$1,50, €1,50 para cada lote de pessoas que você indicar. Ou seja, as pessoas começam a aderir a um projeto social, político, de mudança da sociedade, ainda que seja pela via da remuneração. Ok, se a influência agora é uma moeda, eu vou comprar essa moeda.
Vocês entenderam? Se entenderam, deem um sinalzinho assim, digam sim, 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 a gente entendeu. É exatamente isso que eu vou pedir. Mas não só com relação à petição em si. Então, se você é para uma gama de direitos que eu quero levantar. Então, se você é influencer e não quis fazer a sua contribuição divulgando os nossos projetos, porque esse projeto não é meu, é um projeto que é coletivo, tá? De obtermos melhores condições de atendimento na AIMA, no Segurança Social, no SNS, no IMTT, no IFP, em todos os órgãos que digam respeito à administração pública para a vida do imigrante, eu me dei por vencida. Não vou mais me embater com você. Agora eu vou te pagar. Eu vou pagar a você R$ 1,50, senhor influencer, por cada pessoa que você influenciar. Então, digamos assim, e a remuneração vai ser mensal. O que significa uma remuneração mensal? Significa... só para deixar uma coisa muito clara, e é muito importante a gente criar essa distinção. Eu não estou pedindo para ninguém me indicar como advogada. Não tem nada a ver com isso. Até porque isso seria contra a ordem dos advogados. Não. Eu estou pedindo para a pessoa indicar o influenciado a um projeto social direcionado para a obtenção de direitos. Perceberam a diferença? Não tem nada a ver com a doutora Priscila escritório. Meu escritório é meu escritório. E eu não estou pagando ninguém para divulgar o meu trabalho do meu escritório. Eu já tenho aqui, querendo ou não, eu acabo sendo uma influencer também, né? Ainda que do conteúdo jurídico. Querendo ou não, vocês estão aqui porque de alguma maneira vocês estão querendo ouvir o que eu tenho para dizer. Então eu vou considerar que eu também sou um tipo de influencer. Concordam comigo? Agora vamos lá. Tem uma pessoa falando assim, logo o influencer que divulgar está fazendo por meio de valor e não do propósito. Não tem problema não, exatamente isso. O influencer que divulgar, ele vai associar uma... É o tipo de coisa assim, você vai fazer o bem mesmo se essa não é a sua intenção. Se você quer fazer o bem por uma via econômica, não tem problema, porque o objetivo vai ser alcançado. A gente vai conseguir alcançar um número de pessoas em contingente tão volumoso que a gente vai conseguir mudar as coisas. Eu consigo alcançar esse número de pessoas sozinha? Através das minhas petições? Não consegui até agora. Então, o que eu vou precisar? Da ajuda dessas pessoas que usam a sua visibilidade social para atingirem esse campo de influenciados. Mas o objetivo é o quê? O objetivo é divulgar direitos, ok? A gente vai ter uma pauta de direitos. Então, eu vou criar um código, ok? Para os influencers e eles vão receber. Eu vejo assim com esse negocinho de promoção, sabe? Olha, pega aqui no meu código, igual o pessoal da Prozis. Para você comprar o Whey Protein, você tem aqui o código do fulano de tal. Vai ser assim, para as pessoas fazerem uma adesão. E a gente vai poder contabilizar isso e depois vai remunerar aquele relações públicas de acordo com o número de pessoas que ele tratar. E a remuneração vai ser na base dos 1.000. 1.000. Tem que ter no mínimo 1.000. Porque eu estou falando com pessoas que têm de 50 mil para cima. Se você é um influencer pequeno, que tem uma comunidade aí no seu Instagram de 10 mil pessoas, beleza. Você vai ser remunerado pelos 1.000. Se você é um influencer que tem uma quantidade de 100 mil pessoas, você vai ser remunerado pelos mesmos 1.000. Não vai fazer a menor diferença. Vocês estão entendendo? Doutora, eu tenho 5 mil pessoas e eu consegui influenciar 2.500. Quanto que eu vou receber? 3.000. Perceberam? Então eu acho que eu consegui me comunicar de um jeito que eu entendi como é que é a forma das coisas funcionarem. Para que eu consiga chegar às pessoas, eu preciso ir por esta via. Infelizmente, não adianta a gente colocar artigos de opinião no jornal, não adianta vir aqui fazer um monte de live, mas uma coisa adianta: ganhar a confiança. E é claro, eu acho que o influencer, ele só vai comprar a ideia, né?
Se ele entender que o projeto é em benefício não só dele, mas também dos demais. E aí esse é o gancho. Você vai se ajudar ao ajudar as pessoas. Perceberam? E essa iniciativa é para quê? É um combo. É um combo de auxílio ao imigrante. A gente vai tratar como grupo de várias pautas nossas, ok? Várias pautas. E aí nessas pautas, a gente não ajuda uma pessoa através de um processo. A gente ajuda várias pessoas em formato de associação civil, de interesses privados, mas numa esfera ampla. Vou dar para vocês um exemplo sobre isso, ok? Há um tempo atrás, um grupo de pessoas de associação de moradores entrou em contato com a prefeitura porque aconteceu uma enchente no sul do país, tá? Lá no Brasil. E dessa enchente aconteceu a destruição de uma ponte. Entraram em contato com a prefeitura buscando o quê? Buscando que essa ponte fosse reconstruída. O orçamento para essa ponte, a prefeitura deu, que era em torno de 20 milhões, a resposta. Tô falando tudo a grosso modo, tá? E que ia demorar cerca de 2 anos para ser efetivado o projeto, a licença de construção e mais a licitação. Ou seja, as pessoas iam ficar em média entre 2 a 3 anos sem a tal ponte. O que eles fizeram? Se juntaram. Fizeram rifa, fizeram eventos, festas e com todo o dinheiro da arrecadação dessa força-tarefa dos moradores, eles construíram a ponte. A ponte foi construída num prazo de aproximadamente 6 meses com o dinheiro da iniciativa privada. Isso é uma maneira da gente falar assim para o Estado. Estado, quando você não funciona, eu vou encontrar um jeito de contornar a sua ineficiência. E é exatamente essa a minha proposta. Vou dar um outro exemplo de onde isso pode ser feito, tá? A gente está com um caso, saiu no jornal. Existem hoje cerca de 100 tendas no centro de Lisboa, na região dos Anjos, de pessoas que pediram abrigo de residência, né? A residência pelo asilo. E muitas não conseguiram, não voltaram para os seus países de origem. Começaram a viver em tendas no centro da cidade de Lisboa. E isso chamou a atenção das pessoas. Só que eu vou lembrar a vocês o seguinte: a administração pública é a maior dona de prédios devolutos, ou seja, prédios que estão lá apodrecendo e não dão nenhuma função social àquela construção. Pensei eu com os meus botões. Bom, como é que a gente resolve o problema dessa gente? A administração pública, eu vou me juntar com um ente privado, vou fazer uma proposta de melhoria daquele seu prédio, ok? Depois, a administração pública, eu vou colocar essas pessoas para morar naquele seu prédio. E você, administração pública, vai receber a renda, e não é renda social, não, é renda mesmo. Por exemplo, um T2 custando 400, 600 euros em Lisboa, ok? Num lugar acessível. Não é renda social, não é bairro social, não, as pessoas vão pagar. Mas elas vão pagar com dignidade, sem exploração, sem ter que dar 6, 8, 10 meses de contrato de arrendamento adiantado. E aí, administração pública, aquele prédio que está caindo aos pedaços vai ser revertido em seu benefício na forma de, não impostos, mas na forma de uma exploração econômica. Não é válido? Tira as pessoas da rua, elas têm um lugar para morar com dignidade, pagam ao Estado e a propriedade continua sendo do Estado. Mas para a gente fazer isso, não adianta a doutora Priscila levantar a bandeira e falar assim: que tal? Vocês gostaram da minha ideia? Estão cagando e... Desculpa falar, gente. Estão andando e andando para o que eu falo. A gente só consegue isso quando se mobiliza. Então, na verdade, o que eu quero é que, com essa iniciativa dos influencers, as pessoas comecem a ouvir as nossas pautas. E aí eu consiga pedir uma audiência na Câmara Municipal de Lisboa com o Carlos Moeda e falar assim: ei, eu quero falar com o secretário da Habitação. A minha proposta para o pessoal lá dos Anjos é essa. O que você acha? Mas a gente já está falando com uma... E assim, não é chegar, bater na porta da administração e pedir uma solução. Tu pode pedir uma solução para a administração pública e ela,
fica por isso mesmo. E aquela solução, até que seja implementada, demora tantos anos, que perde a razão de ser. Não, você tem que chegar com o prato todo pronto, sabe? Olha, o cardápio é esse, eu vou precisar desses ingredientes, vou conseguir dessa maneira, eu só quero que você me autorize. Tá tudo certo? O nome disso é iniciativa público-privado. E eu consigo fazer isso com um volume grande de pessoas. Então, o que eu quero agora é mobilizar pessoas para que a gente consiga melhorar a condição de vida dos demais. Aí eu digo pra você, eu tava falando numa live que começou com 24 pessoas. Agora tem 19. Sabe por quê? Porque isso não é um assunto que interessa a mais ninguém. Ou seja, tem aqui gente que continua assistindo, mas gente que possivelmente já foi embora. Sabe o que isso mostra? Eu falei assim, convidem os seus amigos. Não, teve gente que saiu. Isso não me interessa diretamente. Você é tolo de achar isso. Isso te influencia. Sabe por quê? Se você tem melhores condições de habitação para a população no geral, a gente tem menos mendicância tem menos violência torna o país mais seguro, logo, isso acaba por te afetar. Deixa de ser tolo e achar que o problema do outro não é seu problema. Indiretamente, o problema do outro acaba te afetando. Por quê? Se a gente tem um número... Já expliquei, né? Mas isso é pra tudo. Isso é pra tudo. Se a gente não olhar que precisa ter uma veia coletiva forte pulsando dentro de nós, a nossa vida não melhora. Você tem que cuidar do seu, obviamente, mas você também tem que auxiliar a cuidar do que é de todos. Não é que você tem que cuidar do outro. Você cuida do que é seu e cuida daquilo que é comum. E isso é que gera uma melhor qualidade de vida para uma comunidade inteira. Eu não estou falando sobre socialismo, eu estou falando sobre uma visão prática de vida. Eu não sou socialista, eu não sou comunista, muito pelo contrário. Eu acho que quanto menor é o tamanho do Estado, mais o particular consegue resolver os seus problemas de forma muito menos burocrática. Paga-se menos impostos porque eu consigo, com o que sobra do imposto, resolver a minha vida. Quanto mais dinheiro a gente dá para o Estado, e o Estado cresce em poder, administração e finanças, menos nós temos controle sobre as coisas. Então, essa história de que políticas assistenciais, elas são necessariamente socialistas, isso é um grande engano. Porque eu estou falando sobre a iniciativa privada. A iniciativa privada tomando o lugar que está vazio por conta da ineficiência do Estado na prestação de serviço. Ok? Bom, não sei quem está falando aqui... Vou olhar aqui. PHD não tá falando. Eu estou com a doutora Priscila, garanto a todos que o trabalho dela é certo e direito. Recomendo sim, ok. Vamos lá. Lembro desse caso aqui no Brasil e a própria população resolveu. É esse caso mesmo que você tá falando, que eu tirei como exemplo. Só que esse caso é... E detalhe, quem me contou desse caso foi um português, com quem eu me relaciono afetivamente. Ele estava me lembrando e eu quis usar esse caso que o senhor Nelson, que é o meu cônjuge, né, vamos dizer assim, me relatou. Ele apareceu aqui na live e eu tô fazendo a referência ao que ele me disse. E eu digo para vocês o seguinte, o Estado tem que diminuir se ele não é eficiente. Mas não adianta o Estado diminuir e a gente ficar assim à espera que venha um salvador da pátria. Ele não vai chegar. Não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Na verdade, é o coletivo que vai fazer isso. E como a gente, num contingente de mais de 1 milhão de pessoas em população imigrante, como é que a gente faz para fazer isso funcionar? A gente vai ter que se juntar. É o jeito das pessoas nos ouvirem. Então, vou voltar aqui o meu convite em relação aos influencers. Se vocês não me ouviram por uma via de consciência social, me ouçam por uma via de interesse econômico. Vou marcar uma reunião, vai ser no dia 25 de abril, no dia do feriado, tá? Que é o feriado nacional sobre a redemocratização de Portugal, às 10 horas da manhã. Se você quer participar da reunião, senhor influencer, manda... eu não vou mais mandar convite para você, porque eu mando convite e você não me responde. Vai ser o contrário. Se você quer participar da reunião e quer saber como o projeto vai funcionar, mande você uma mensagem para o meu privado e eu vou mandar o link para você para a reunião. Doutora, tem um mínimo de pessoas que eu tenho que ter de influência?
olha, aí é contigo. Porque eu tô dizendo para você que a sua cota tem que ser de no mínimo 1.000 pessoas para que você ganhe essa remuneração dos 1.500 por mês, ok? Se você acha que você com 2.000 pessoas consegue atingir essa cota mínima de 1.000 para 1.500, aí é contigo. Doutora, mas eu tenho, sei lá, 100.000 inscritos no meu canal, eu consigo muito mais, eu consigo 10.000. Excelente. Mas eu não tenho uma estrutura para 10.000. Só de você. Eu tenho que espalhar isso entre as outras pessoas. Então, o nosso projeto vai começar com 10.000 pessoas, ok? E a minha intenção era espalhar isso entre 10 influencers diferentes, em que cada um alcançasse 1.000. Depois que o projeto estiver rodando, a gente cria uma estrutura para uma adesão em massa. Mas, por hora, o meu objetivo é alcançar 10.000 pessoas. Enquanto eu não tiver 10.000 pessoas, eu não tiro a coisa do papel. Porque eu não quero um assistencialismo, tá? Um associativismo para que você bata na minha porta e não tenha condições de atendimento. Eu vejo muitas entidades, tá? Que você, por exemplo, que vocês sabem por aí, que você vai bater na porta desse lugar, você espera durante horas, fica numa fila que tem cheiro de urina, tem que chegar de manhã cedo e ficar até o meio da tarde e não consegue resolver. Essa não é a minha proposta. A minha proposta é para um assistencialismo de luxo, vamos dizer assim. E detalhe, aí você fica pensando, doutora, quanto que isso vai custar por mês, esse assistencialismo de luxo? Ah, uma fortuna, vai custar 10 euros. É exatamente isso que você ouviu, tá? Você tá aqui, 25 pessoas nessa live. Doutora Priscila, quanto que vai custar para eu estar nesse projeto de um assistencialismo coletivo em que todas as medidas que a doutora Priscila criar em termos de melhoria de vida para as condições do imigrante, eu estarei inserido. Quanto que vai me custar por mês? 10 euros. É isso mesmo, 10 euros. Não vai custar mais do que isso. Entenderam? Mas para que eu consiga montar isso numa estrutura mega grande, funcional e que não dependa de nenhuma parceria do Estado, vou falar uma coisa para vocês. O Kinaim é uma ótima ideia, mas essa ideia do Kinaim surgiu de uma iniciativa do particular. Depois o Estado passou a financiá-lo. E sabe o que o Kinaim perdeu? Autonomia. Eu não quero perder a minha autonomia. Porque quando o Estado falhar, estou eu lá para apontar o dedo e dizendo assim, vá se corrigir na sua conduta. E vou usar a Constituição e o Código de Procedimento Administrativo para isso. Perceberam? Como eu disse, eu quero a menor intenção. Se o Estado quiser, de alguma maneira, nos abraçar com algum projeto social que queira investir, ok. Mas nunca entregando a nossa autonomia, ok? Ou seja, eu não vou fazer conchavo. A palavra é essa. Eu vou continuar apontando o dedo e o lugar onde as coisas estão erradas, tá bom? Acho que vocês entenderam. Eu vou deixar essa live aqui salva. Eu não sei que nome eu vou dar. Não sei mesmo. Quantas vezes você apertou todos sobre a imigração consciente, mas muitos brincaram com a imigração? O quê? Você nem sabe. E alertou. Vamos lá. Isso vai acabar quando colocarmos na Assembleia um candidato imigrante. Você acha, Tiago, que vai acabar? Posso dizer para você que a gente já teve 2? A gente tem uma... Olha, o Marcos Santos é imigrante. O Marcos Santos é brasileiro. O Marcos Santos é um imigrante que veio dos Estados Unidos, mas antes ele era do Rio de Janeiro. Você acha que eu não entrei em contato com ele? Mandei uma mensagem no privado, mandei uma no inbox, né? Marquei ele no meu comentário quando eu abri a petição. Pergunta se o Marcos Santos entrou em contato comigo. Até hoje não. Nós já temos um deputado na Assembleia da República. E não adiantou nada até este momento. Vamos ver se agora isso vai mudar. E uma outra coisa muito importante. A minha intenção não é ser política. As pessoas ficam falando assim, doutora, por que a senhora não se candidata? Porque eu nunca fui bem para o meio político. Eu gosto muito do legislativo, mas para assessoria. Não pensem vocês que os políticos fazem as leis. Muitas delas são feitas por escritórios de advogados contratados, pareceristas, a respeito de determinado tema.
Até porque, vamos pensar, né, gente? Tem os deputados que chegam na Assembleia da República que são analfabetos funcionais. A gente sabe disso. Se aquela pessoa é uma analfabeta funcional, você acha que ela tem condição de fazer lei? Ela nem conhece o sistema legislativo do próprio país. A gente sabe disso, ela é só uma figura. E ela é só uma figura que alguém elegeu. Alguém não, um grupo grande de alguéms elegeram, né? As pessoas elegeram essa pessoa e ela tá lá como representante da voz daquele povo. Mas a função dela, a última, é legislar. Mas ela não conhece o processo legislativo. Vocês perceberam a diferença? Mas, enfim, eu não tenho estômago para política. Eu tenho estômago para ação social. Vamos lá. Subindo aqui. Tem uma pessoa fazendo uma pergunta sobre representação fiscal que não tem nada a ver. Para que você tire uma representação fiscal, você primeiro precisa notificar o seu representado que você quer sair, tá? Não sei quem o Thiago tá falando, mas tá dizendo assim, ele é uma piada, infelizmente. Marcos Santos quer ferrar os imigrantes pelo discurso dele, dá pra perceber. Paty, eu não sei se ele quer... Não me parece que seja esse o caso. Mas às vezes as pessoas esquecem suas origens. Isso é importante a gente pensar. Não tô dizendo que seja o caso dele, tá? Eu tô dizendo que a gente precisa avaliar a história de vida de alguém para ver aonde ela estava, para onde ela foi e naquilo que ela permanece sendo quem ela era. Se a gente tem que mudar, tem que sempre ser para melhor. Se o Marcos Santos fala sobre imigração regular, eu estou com ele. Se o Marcos Santos ignora a pauta imigrante porque ele já não precisa mais desses expedientes, aí eu não estou mais com ele. Vocês perceberam isso? Eu não preciso da pauta imigrante. A minha vida está totalmente redonda em Portugal. Eu trabalho com imigração, mas não só. Vocês esquecem que o meu escritório trabalha com tantas outras matérias do direito. Eu sou professora de direito contratual, de processo civil, trabalho com direito internacional privado, faço abertura de empresa, direito de família, sucessões. A gama é intensa. Ou seja, não tem só imigração. Eu não sou só advogada de imigração. Acontece que não é porque eu ganho dinheiro em outras áreas que eu vou virar as costas para a imigração. Porque eu sou imigrante. Vocês perceberam isso? A fala é essa. Eu não vou deixar a imigração de lado porque eu ganho dinheiro em outras áreas. Na verdade, eu quero resolver os temas de imigração porque são problemas sociais. E quando eu escolhi Portugal para morar, entendam isso, é porque eu queria uma melhor qualidade de vida para minha família e para mim. E se Portugal deixar de ter essa qualidade de vida, o meu processo todo de imigração vai ser em vão. E eu vou pensar tudo que eu deixei no Brasil em termos de conhecidos, amigos, pessoas queridas, amadas, para estar em Portugal, e Portugal virou uma zona. Não é isso que eu quero. Então é por isso que eu quero ajustar o processo de imigração. Vocês perceberam? Eu quero que Portugal continue sendo o mesmo Portugal que eu idealizei para vir estar com a minha família, para viver. E se... Infelizmente, a imigração desregulada, pessoas sem ter... Gente, isso era impensável há coisa de 6, 8 anos atrás. Sem tendas de pessoas nos Anjos, morando assim na rua, esquece. Você não via mendicância quase. Até que havia nos grandes centros uma coisa ou outra. Mas agora parece o Rio de Janeiro em alguns lugares, em que você vê efetivamente mendigos na rua te abordando para pedir dinheiro. Portugal não era assim. E tá ficando. E aí, quando alguém de extrema esquerda, direita, fala alguma coisa assim, é porque ela tem memória daquilo que era. E ela atribui a responsabilidade à imigração. O problema não é a imigração. O problema é a forma como ela vem sendo executada, sem a devida estrutura. Então, não é que você tem que abandonar o imigrante. Olha, o presidente da Comissão de Empresas Portuguesas falou hoje, falou assim, o problema não é você acabar com a imigração. A gente precisa direcionar a imigração. Portugal precisa de imigrantes, tem falta de mão de obra qualificada, mas também não é para você criar uma população de salário mínimo, em que mais de 80% da população portuguesa só ganha salário mínimo. Isso não existe. A gente tem que aumentar os salários médios, aumentar a qualificação da mão de obra, e tudo isso é uma pauta que parece que é uma pauta à direita, mas não é. Isso é uma pauta universal, em que você diminui o poder do Estado, aumenta o poder da iniciativa privada e começa a criar reguladores de mercado. Se você pegar uma mão de obra qualificada, ela não vai querer
ter um emprego de salário mínimo. Então você vai forçar ao empregador a aumentar o salário. Se as pessoas começam a ganhar mais, as pessoas começam a consumir mais. Então você aumenta o fluxo do mercado consumidor. E com isso você aumenta inclusive a arrecadação do Estado em relação aos serviços e produtos. Todo mundo ganha. Você ter um país onde a maioria da população ganha salário mínimo é você colocar essas pessoas sempre na porta do assistencialismo. Deixa o Estado grande para dar as migalhas à população, deixa a população sem evoluir e o emigrante, né, o português qualificado que fez a formação técnica aqui, não quer essa vida para ele, é por isso que ele vai embora, porque lá fora ele consegue ganhar 3, 4, 5, 6, 12 mil euros. Ele vai ficar aqui para ficar ganhando menos de 1.500? Não, porque ele não é bobo. Perceberam? Agora vamos lá. Deixa eu ver, vamos descer. A Paty está falando, cheguei em 2015 e realmente era verdade, quase não se via moradores de rua, mas o maior problema é a desigualdade social provocada pelos baixos salários e altos arrendamentos. Ah, mas isso é. E sabe por que os arrendamentos estão altos? Porque a gente não tem um parque habitacional atrativo. Aí o Thiago tá falando, você não viu a Estação do Oriente, felizmente chega a ser triste, penso a mesma coisa, deixei meu escritório e meu estado do Rio de Janeiro para vir para cá e eu compactuo com a sua opinião. Vamos lá. Então, gente, a Olga não conseguiu entender essa live. Muito bem. Então, deixa eu explicar para quem não conseguiu entender a live. A live é assim. A live é um convite aos influencers todos, tá? Para que eles façam uma adesão em massa a uma política privada de melhoria da qualidade de vida de todos os imigrantes. Isso vai estar associado a atividades jurídicas, fiscais, da administração direta, da administração indireta, meios de comunicação que influenciam, uma adesão também com escolas de formação profissional, ou seja, é tudo que diga respeito à vida do imigrante. Mas eu não consigo fazer isso sozinha. Eu já vi que não vou conseguir. Então, eu estou pedindo aos imigrantes que são influencers, aqueles que têm 50, 60, 70 mil, 2 mil, 100 mil, 200 mil pessoas nos seus perfis, que eles abracem essa ideia. Porque não adianta, gente, você ficar mostrando no vídeo o que você faz com 10 euros no mercado, ou como você compra um carro velho de 1.500 euros em Portugal e essas pessoas virem para cá e começarem a pensar que a vida é assim, e isso vai empobrecendo o país. Eu sei que esses vídeos que vocês fazem dão muitos views, e é por causa desses vídeos que essas pessoas começam a seguir os seus perfis. Mas a gente precisa tratar daquilo que é urgente. E o que é urgente são as políticas sociais. Então, usa esse seu espaço de influência imigrante e você vai ser remunerado. Como eu disse, a cada lote de 1.000, você vai receber 1.500 euros por mês. É bom, né? Tem gente que não ganha isso de salário mínimo. Então, ao invés de vocês buscarem, como influencers, a propaganda para poder, de alguma maneira, anunciar um serviço, não anuncie mais serviços, anuncie direitos. Perceberam? Não é, olha, quero deixar muito claro que isso não tem nada a ver com o meu escritório. A doutora Priscila não está pedindo para nenhum influencer promover a atividade jurídica que ela faz. Eu tenho o meu escritório e eu tenho os meus clientes. Não tem nada a ver com isso. Eu estou aqui na qualidade de cidadã, ok? E nessa qualidade de cidadã, eu me importo com a pauta imigrante. E me importo com a pauta social dos portugueses no geral, com várias questões que são comuns. O erro da administração pública atinge a imigrantes e portugueses. Mas eu não consigo abraçar tudo. Então eu escolhi um nicho para tratar. Um nicho das pessoas que estão no mesmo barco que eu, que são imigrantes. Então, portanto, o meu convite é, influencer, comece a influenciar no sentido de oferecer direitos no coletivo. E você vai ser remunerado por isso. Se você está interessado, a reunião vai ser no dia 25 de abril, dia da redemocratização de Portugal, assim dito.
às 10 horas da manhã. Se você tem interesse, manda um link, manda uma mensagem no meu direct, porque eu vou te mandar o link da reunião. É isso. Agora, na sequência, eu vou continuar falando sobre os anúncios que foram feitos nessa última semana em relação à imigração, ok? Tanto pelo governo quanto por outras entidades. Gente, é isso. Até o próximo vídeo, que vai ser daqui a pouquinho.